Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, aqui é o Rafael Spirlandelli, advogado criminalista, especialista em direito penal, processo penal, criminologia e ciências criminais. Eu estou vindo hoje aqui para conversar com vocês sobre o crime de stalking, previsto no artigo 147-A do Código Penal. Perseguir a rotina reiteradamente de vítima da sua ex-namorada, sua ex-mulher, a perseguição, seja ela física, seja ela nos meios digitais, através de mensagens, perfis falsos, é crime. Você está cometendo crime. Não caia nessa. Tá? O crime de stalking ele é punido rigorosamente e o ambiente digital, quando feito por perfis falsos, ele deixa rastros que é possível a identificação do autor dessa perseguição. Então, perseguir a rotina de vítimas, da tua ex-mulher, ex-namorada, ex-marido, mandar mensagens em redes sociais, tirando a tranquilidade da pessoa, causando abalo psicológico nessa pessoa, é crime. Não caia nessa, não cometa essa bobeira de cometer esse crime. Um grande abraço a todos, até logo. Alô Franca, alô vocês, amigos de toda a região, sejam todos muito bem-vindos. No ar, mais um programa da série Família Verzola Recebe. Como sempre, né pessoal, aqui pelo nosso canal 3 da NET Claro. Eu gosto muito de lembrá-los que você também sintoniza a gente através do nosso canal do YouTube e também através das nossas redes sociais. É isso aí, pessoal. É o Família Verzola há 18 anos com vocês, sempre trazendo reportagens especiais e os convidados mais variados para debaterem aqui com a gente. E hoje eu estou recebendo com muita alegria aqui nos nossos estúdios, pessoal, este prestante cidadão. A gente pode falar assim porque o vereador Daniel Bassi, quem o conhece sabe muito bem o tanto que ele batalha e luta pela nossa cidade como vereador. Já foi presidente da nossa Câmara Municipal e agora coloca o seu nome à disposição como candidato a deputado federal. E hoje nós vamos debater um pouquinho com ele sobre os planos, projetos e conhecer também um pouquinho do trabalho do caríssimo Daniel Bassi. Seja muito bem-vindo. Como é que vai, Daniel? Obrigado, Verzola. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanham. Parabéns pelos 18 anos aí de Família Verzola, pela sua credibilidade, por tudo que você leva para a nossa população de Franca, toda a região e aqueles que acompanham até mesmo de fora. É sempre uma alegria muito grande estar aqui, estar com você e dando essa prestação de contas para a nossa população. Maravilha, Daniel. Eu agradeço desde já por ter aceito meu convite e hoje está aqui comigo para a gente conhecer um pouquinho mais da sua pessoa, debater o seu trabalho e também falar dos planos aí da sua candidatura como deputado federal. Pessoal, como a cidade de Franca e toda a nossa região precisa de um representante na esfera federal, hein? Quanto tempo que a gente está sem um representante? E o Daniel chega aí com um histórico muito positivo, uma pessoa que muito luta, batalha pela nossa comunidade e vem aí com muitos planos na sua candidatura a deputado federal. Daniel, fala pra gente, como que surgiu essa ideia de sair candidato a deputado? Verzola, como você mesmo disse, há um anseio muito grande pela nossa população de ter um representante na Câmara Federal que seja de Franca ou mesmo da região. Nós estamos desde 2006, ou seja, mais de 20 anos aí sem um representante na Câmara dos Deputados Federal, que tenha raiz aqui na nossa cidade e sabe como que funciona, quais são as propriedades da nossa cidade e quais os nossos anseios. Então isso partiu muito disso, sabendo da capacidade do mandato enquanto vereador, dessa construção ano após ano. Esse ano de 2026 eu estou completando 10 anos na vida pública, já tenho 3 passagens pela Câmara de Vereadores, já fui funcionário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então essa experiência me levou até essa decisão de saber que é possível, é capaz, que Franca merece e pode mais. Olha aí, pessoal, 10 anos já na vida pública da nossa cidade. Não precisa falar nada, né? Credibilidade total aí como vereador e agora como candidato a deputado federal.
E mais uma vez a gente tem que bater na tecla, Daniel, eu acho que é muito importante isso, já logo na abertura do programa, no primeiro bloco do nosso programa, da gente salientar a importância, claro, de ter um representante na esfera federal, que há muito tempo a gente não tem. Quanto de verba que a cidade de Franca deixa de receber por conta da falta desse representante. E assim, a gente tem que bater, né, pessoal? Porque não adianta nada a gente pegar pessoas como o Daniel, com boa vontade para representar a nossa cidade, com boa vontade para representar a nossa região, colocar seu nome à disposição, e o francano ir lá e votar no Tiririca, votar na mulher melão, mulher melancia, no não sei quem, não sei quem, não sei quem. E depois? Você vai cobrar quem? Você vai ter alguém para cobrar? Você está com algum problema? Para onde você vai? Você vai lá no Tiririca? Pô, pessoal, então chegou a hora de conscientizar. A cidade de Franca precisa de ter um representante na esfera federal. Fora as pessoas, né, Daniel, que não vão votar. As pessoas que deixam de votar, ou então desperdiçam o seu voto, anula o voto, ou voto em branco. Isso faz uma diferença tremenda, concorda, Daniel? Verzola, as pessoas que deixam de votar na nossa cidade, só elas, por si só, quase que fazem uma cadeira de deputado estadual e federal. Olha aí! São, sei lá, 70 mil pessoas, 80 mil pessoas que deixam de ir às urnas, deixam de votar, ou votam nulo e branco. Eu até entendo, Verzola, a descredibilização do político brasileiro muitas vezes reflete aqui na nossa cidade. Mas acontece que a política está em todas as decisões de todas as pessoas, em tudo que ela faz dia após dia. Então, o que a pessoa precisa fazer? Acima de tudo, pesquisar sobre o candidato. Pesquisou e aquela pessoa levou confiança para ela, vote naquela pessoa. Não deixe de votar, não deixe de ir até o dia da eleição. Vá até lá e vote um candidato da cidade, porque o benefício é muito grande. Às vezes a pessoa não consegue sentir isso, mas só tendo um representante legítimo da cidade na Câmara Federal que ela vai conseguir sentir isso no dia a dia. Então, eu até entendo essas pessoas que não vão votar, até pela descredibilidade que os políticos brasileiros têm, mas a nossa cidade é terra de gente boa, é terra de gente trabalhadora, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir virar esse jogo nessa eleição. Pois é, muita gente usa o voto de protesto ali, vai lá também, vota, vou votar no fulano, ciclano, de protesto porque eu não acredito mais no político. Mas a cidade de Franca, a cidade que você mora, ou você que está nos acompanhando aqui na região pelo nosso canal do YouTube, precisa, pessoal, de um representante para lutar ali pelos seus direitos. Ou então amanhã você precisa de alguma coisa, alguma cirurgia, alguma coisa. Você vai cobrar de quem? Quem você votou em protesto lá no Paraná, lá em São Paulo? Uai, pelo menos se você votou num candidato aqui, você tem como cobrá-lo depois. Então é muito importante, pessoal, essa conscientização do voto na nossa cidade, na nossa região, você que daqui da nossa região também, é essencial. Então vamos todos conscientizar da importância. Chegou a hora, Franca não pode mais ficar sem receber as verbas que seriam destinadas à nossa cidade, caso nós tivéssemos um representante na esfera federal. Então chegou a hora, vamos conscientizar, vamos votar. E o Daniel está aqui hoje para contar um pouquinho do seu trabalho, para você conhecer ele melhor e poder, claro, confiar o seu voto nesse prestante cidadão aqui, como a gente já falou, vereador dos mais dedicados, já foi presidente da Câmara Municipal e há 10 anos está na vida pública aí. Daniel, me fala uma coisa, qual foi o principal aprendizado que a presidência da Câmara Municipal de Franca deixou e deixa para você? Olha, a presidência da Câmara de Franca, especificamente, ela é uma missão muito grande. A gente está falando de um dos maiores parlamentos do Brasil e entre os 20 maiores do estado de São Paulo. Às vezes, aquela pessoa que até chega a menosprezar a cidade de Franca, às vezes não para e pensa que nós estamos entre as maiores cidades do estado e do Brasil. Nós temos 400 mil habitantes. E você gerenciar uma Câmara Municipal com tantas pessoas, quase 100 funcionários públicos, e não só funcionários, mas também você é líder e representante de uma classe de políticos ali, a gente está falando de outros 14 vereadores, isso é desafiador, mas ao mesmo tempo é gratificante.
E, sobretudo, quando você ocupa uma posição de representatividade, representando seus colegas e mesmo de gestão, eu acredito que a palavra, ela tem que ser primordial e tem que ser a principal ação de um mandato e de uma gestão pública. Então, um aprendizado que eu tive dentro dessa administração da Câmara Municipal sempre foi a palavra. Tudo que eu me comprometi, eu fui atrás e fiz. A primeira coisa que eu fiz, assim que eu assumi a presidência da Câmara, foi criar um setor específico de auditorias para que todos os meus atos, eu não auditei coisas passadas, eu auditei os meus próprios atos. Então, eu criei um setor específico para auditar tudo que era feito, para ter mais transparência. Peguei todos os apontamentos do Ministério Público, o Tribunal de Contas, de vários anos, mais de uma década, e fui tentando resolver ponto a ponto. Nos tornamos uma Câmara empreendedora, trouxemos o primeiro SEBRAE dentro de uma Câmara Municipal do Brasil, fizemos parceria com o SESC, levamos a primeira delegacia eletrônica do Estado de São Paulo, digitalizamos documentos e nos tornamos uma Câmara digital. Enfim, foram várias ações que me deixaram muito feliz, porque deixou a Câmara Municipal em destaque como referência para dezenas de outras câmaras municipais que têm vindo até a Câmara de Franca para conhecer as propostas, para conhecer o que nós implantamos lá, para conhecer a dinâmica que foi feita. Então, esse aprendizado foi muito bom, muito bacana, mas, acima de tudo, o que eu levo da administração pública e da gestão da Câmara Municipal é que a palavra tem peso. Maravilha. Antes de eu chamar o intervalo comercial, Daniel, gostaria que você contasse um pouquinho aos nossos telespectadores como que surgiu a oportunidade e o interesse de você entrar na vida pública. Olha, na verdade, eu não tenho, acho que nem de quarto grau, ninguém ligado à política. É uma coisa muito engraçada, porque muita gente pergunta, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu primo, tem alguma ligação com a política? Em nenhuma esfera, nunca teve ligação à política. Acontece que eu sou formado em Direito, sou advogado, e dentro da universidade, dentro da academia, você fala muito de leis, você trabalha com aquilo e você naturalmente acaba despertando essa ideia política. A verdade, Verzola, é que eu nunca pensei que eu me tornaria a pessoa pública. Eu sempre gostei muito de política, acreditei que eu ia trabalhar com isso, seja numa assessoria, seja numa consultoria pública, mas ser a pessoa política ela foi uma coisa natural. Na época que eu estava na universidade, teve aqueles movimentos, o movimento Vem Pra Rua, não sei se você se recorda, eu vivenciei aquele momento e aquilo lá me despertou. E em 2016 foi quando eu me lancei candidato. A princípio, ninguém colocava muita fé, eu não tinha nem a legenda do partido naquele momento, porque o PSDB era um partido de extrema competitividade das cadeiras. Naquele momento nós tínhamos 4 cadeiras dentro da Câmara de Vereadores e naquele momento eu não tinha nem, porque o pessoal achava que não tinha muita chance. Certo. Mas felizmente eu me lancei candidato, fui muito bem votado, peguei a suplência e naquele mandato eu consegui assumir a suplência em 2018 como vereador. Então foi dessa forma que me despertou, foi através de movimentos sociais, como o movimento Vem Pra Rua, através da Universidade da Academia de Direito, através da Faculdade de Direito de Franca, que eu fui consolidando essa posição e essa ideia que veio surgindo e naturalmente me colocou como uma pessoa pública. Eu nunca tive a vaidade, nunca tive a prepotência de achar que eu tenho que ser. Eu sempre acredito nessa naturalidade. Eu acho que as coisas devem acontecer. Você não tem que impor uma ideia, impor uma regra ou impor uma vontade própria.
Afinal de contas, você está representando centenas de milhares de pessoas e não é a sua vontade própria que vai modificar o meio que você vive. Maravilha. Pessoal, muito bom o primeiro bloco aqui do nosso Família Verzola Recebe com o Daniel Bassi. Vou para o intervalo comercial, já a gente volta. GT Negócios Imobiliários. O seu sonho de ter um novo imóvel começa aqui. Quando o assunto é credibilidade, segurança e excelência no mercado imobiliário, a escolha certa tem nome: GT Negócios Imobiliários. Sob o comando do competente gestor Gustavo Taveira, a imobiliária se destaca pelo atendimento próximo, profissional e personalizado, oferecendo aos clientes muito mais do que imóveis. Oferece confiança para realizar grandes negócios e segurança para tomar as melhores decisões. Seja para comprar, vender ou encontrar o imóvel ideal para você e sua família. Conte com quem entende do mercado e trabalha com dedicação para transformar oportunidades em grandes conquistas. GT Negócios Imobiliários. Com a liderança de Gustavo Taveira, seu patrimônio e seus sonhos estão em boas mãos. Rua José Marques Garcia, 243, GT Negócios Imobiliários. Seu próximo grande negócio começa aqui. Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu, pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo vem pro Magalu. Pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui.
Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto. Cuidar da sua saúde vascular é investir em qualidade de vida. Quando o assunto é saúde vascular, experiência, competência e atendimento humanizado, conte com um profissional que coloca o bem-estar de cada paciente em primeiro lugar. Dr. Adriano Faleiros Pimenta, médico especialista em cirurgia vascular, oferece um atendimento diferenciado, pautado pelo conhecimento, pela precisão no diagnóstico e, acima de tudo, pelo cuidado individualizado. Cada paciente é único e merece ser ouvido, acolhido e acompanhado com atenção. Por isso, o Dr. Adriano busca oferecer uma medicina moderna, segura e personalizada, com avaliação completa e orientação adequada para cada necessidade. Varizes, dores e inchaço nas pernas, problemas circulatórios, prevenção e tratamento das doenças vasculares merecem atenção especializada. Não deixe sua saúde para depois. Procure quem entende, cuida e acompanha você de verdade. Experiência, confiança e cuidado especializado para a saúde das suas pernas e de todo o seu sistema vascular. Há 30 anos, aproximando pessoas. O som da risada de um neto, a voz de quem a gente ama dizendo "eu te amo". A música que marcou uma vida inteira. Há 30 anos, a Audibel Aparelhos Auditivos transforma sons em emoções. Porque ouvir não é apenas escutar, é se reconectar com o mundo. São 3 décadas devolvendo confiança, autoestima e qualidade de vida para milhares de pessoas. Audibel 30 anos, mais que aparelhos auditivos. Nós entregamos momentos. Colégio Gandolfi. Educação que prepara para a vida e para o futuro. Escolher uma escola é escolher o caminho para um futuro de grandes conquistas. E, em Franca, o Colégio Gandolfi se destaca por oferecer uma educação completa, moderna e de excelência, acompanhando cada etapa da formação dos seus alunos. Do ensino infantil ao ensino médio, o Colégio Gandolfi trabalha com a reconhecida plataforma educacional do Sistema Etapa, unindo tradição, tecnologia, conhecimento e uma metodologia voltada para o desenvolvimento integral e para os grandes desafios acadêmicos. Aqui, cada aluno é incentivado a aprender, crescer, descobrir seus talentos e construir, desde cedo, uma trajetória de sucesso. Uma escola que valoriza o conhecimento, a disciplina, os valores e, acima de tudo, o potencial de cada estudante. Colégio Gandolfi. Um ambiente preparado para ensinar, inspirar e transformar sonhos em grandes realizações. Venha conhecer de perto essa proposta educacional que faz a diferença. Colégio Gandolfi, do infantil ao ensino médio, preparando hoje os grandes vencedores de amanhã. Pois bem, pessoal, já estamos de volta com mais um bloco aqui do nosso Família Verzola Recebe. Daniel, e a relação com o governo federal e com o governo estadual? Você pretende dialogar independentemente de questões partidárias? Totalmente, Verzola. A verdade é que o governo estadual eu tenho uma ótima relação, até por ser mais próximo, tem relação com vários secretários, tem relação com o vice-governador.
E com o Tarcísio eu tenho uma relação também, não consigo falar que é um amigo, mas eu consigo Relação bem despachar próxima, uma assim. relação próxima com ele. Então, e acredito que ele vai ser reeleito, então, se eleito também, eu vou despachar com o Tarcísio mesmo. Então, dentro do governo estadual, nós já temos essa relação, essa proximidade. Dentro do governo federal, eu acredito nessa construção. Eu acredito que você ser um gladiador de ministros e governo federal, isso não ajuda ninguém e não vai ajudar a nossa cidade. Então, esse diálogo, essa apresentação de projetos que eu falei no primeiro bloco para você, essa captação de recursos, ela é feita através de diálogo e através de conversa. Eu sou uma pessoa de centro-direita, de direita, que acredita na eleição do Ronaldo Caiado, então vou fazer campanha para o Ronaldo, ou para quem de direita for para o segundo turno. Mas independente de quem esteja no poder como deputado federal, vou tentar criar esse diálogo e tentar trazer bons projetos aqui para a Franca e região. Muito bom. E falando um pouquinho, Daniel, com a sua experiência que você tem como político, nível Brasil hoje, como você avalia hoje o nosso país de uma forma geral? O pessoal anda meio realmente desacreditado, desanimado e tudo mais, mas você, como político experiente, como você avalia tudo isso? Eu acredito muito na nossa população, acredito principalmente aqui na nossa população de Franca, toda a região, uma população muito resiliente, muito trabalhadora, mas essa descredibilidade no poder público muitas vezes atrasa nosso progresso. E isso não é culpa da população, isso é culpa dos próprios políticos que não fazem por merecer ou falta essa seriedade no que exerce. E quando eu te falei também no primeiro bloco sobre o poder da palavra, que a palavra tem peso, eu acredito que uma representatividade federal e estadual, que a gente está falando sobre isso aqui de maneira geral, essa palavra ela deve vir acompanhada de resultados. Não basta você ter a palavra, prometer algo e não entregar resultados. Então, eu não acredito que essa mudança vai acontecer do dia para a noite, mas ela é possível principalmente aqui para a nossa região. Certo. Me diga agora, o que você considera que um deputado federal pode fazer por setores fundamentais da economia aqui da nossa cidade, falando de Franca, especialmente calçadista, comércio e o agronegócio, Daniel? Olha, como deputado federal, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia lutar é a manutenção da desoneração da folha de pagamento. Isso é uma coisa podemos dizer, bem essencial, assim, né? Eu diria que totalmente essencial, porque os altos impostos que caem sobre esses setores que você disse e que são pilares aqui da economia de Franca e região, eles são primordiais. Porque o que é a desoneração da folha? É o industrial deixar de recolher 20% da previdência e, em contrapartida, ter uma substituição, no caso do calçadista é 1,5%, se eu não me engano, de imposto. Então, essa desoneração, ela ajuda muito o industrial a ter competitividade no mercado, e principalmente nas exportações. Mas, de maneira geral, agronegócio, setor calçadista, setor têxtil, tecnológico, de máquinas, enfim, que são pujantes aqui da nossa região, acredito que a vinda de uma zona de processamento e exportação seja um bom caminho para todos esses setores. O que é uma zona de processamento e exportação? Franca tem todos os quesitos para que tenha é como se fosse uma zona franca de Manaus. Certo. Você faz a produção, você faz você faz o processamento do produto dentro dessas áreas e importa maquinários e exporta produtos já processados com, não é redução de imposto não, é com imposto zerado.
aumentando a competitividade e reindustrializando a sua região. Então, como deputado federal, eu acredito que eu bateria muito forte na tecla de que Franca é propensa, que Franca tem as características necessárias para a vinda de uma zona de processamento e exportação, para reindustrializar a nossa região, para trazer mais empregos, para dar mais competitividade para as empresas que se estabelecerem aqui, tanto para importar como para exportar. E isso pega toda essa rama que você disse, têxtil, calçado, agronegócio, o café, por exemplo, em vez de você exportar ele in natura, você já manda ele já processado com uma competitividade muito grande com relação a outros produtores. Enfim, eu acredito que com a união desses setores que são importantíssimos e que são a locomotiva aqui da nossa região, seriam fundamentais e eu acredito que muito benéfico a vinda de uma zona de processamento e exportação, que é um projeto do governo federal. Então, naturalmente, você necessitaria de um deputado federal para fazer essa ponte e essa interlocução para a instalação aqui na nossa região. Bacana, bacana. A gente sabe que você é um vereador, assim, que está sempre ligado ali nas redes sociais, um político que gosta bastante ali de utilizar as redes sociais para mostrar o trabalho, né? Aquela comunicação direta ali com as pessoas e tudo mais. Se eleito for, Daniel, você pretende manter esse canal de comunicação com o eleitor, abrir esse canal aí para críticas, sugestões e tudo mais? Sim, eu acho que esse canal já é consolidado e eu acredito que todos, não vou falar 100%, mas 99% dos políticos têm isso consolidado. Porque você está na rede social, você encurta a distância com a população. Então você recebe uma crítica de uma maneira mais fácil, você recebe um elogio, uma sugestão de uma maneira mais tranquila, mas a verdade é que não só manter, mas a gente vai ampliar. Vamos criar um gabinete móvel para que a gente esteja em todos os bairros, em todas as cidades, durante todo o ano, atendendo as demandas, atendendo os pedidos, levando recursos e aceitando todo tipo de crítica, sugestão e apontamentos que a população possa nos dar. Então, manter sim, ampliar, mas além do espaço virtual, a gente vai ampliar o espaço físico através de um gabinete móvel. Olha aí, bacana, bacana, hein, pessoal? Agora me diga, Daniel, por que o eleitor que está nos assistindo agora de Franca, da região, deveria confiar seu voto em Daniel Bassi? Olha, Verzola, eu ainda não posso pedir voto. Só no dia 16, mas além do voto, que eu sou um político meio diferente, eu não costumo pedir voto, eu não peço voto, eu peço a confiança da pessoa. Porque eu acredito que, naturalmente, essa escolha vai vir através da confiança. Então, a primeira coisa é ela pesquisar as realizações de uma pessoa pública. Então, hoje em dia tem um chat GPT, Verzola. Pois é. Você pega os candidatos lá, os 10, joga lá, quais foram as principais conquistas? No GPT. Já vai Joga aparecer no Google, ali. Vai sair tudo mastigado para você fazer a sua escolha. Qual a formação acadêmica de cada candidato? E, sobretudo, Verzola, eu não gosto de falar muito eu sou, mas essa escolha ela tem que vir natural. Então, a nossa cidade e região, ela tem que, sobremaneira, ter a confiança em quem ela está escolhendo. E mais um pedido que eu faço é que eu coloco meu nome à disposição, tenha a plena capacidade de ocupar o cargo da pessoa, de deputado federal, mas que se a pessoa, de alguma forma ou de alguma maneira, achar que eu não seja aquela escolha, escolha uma pessoa de Franca, escolha uma pessoa da nossa região, vamos ser bairristas nessa eleição,
vamos fazer. Mas não escolhe a gente ruim só por ser de franguejão. Pois é, né? Mas acredito que tenha pessoas capacitadas. Eu me capacitei 10 anos para isso. Eu fiz gestão pública, ocupei cargo de gestão, fui presidente de Câmara, fui 3 vezes vereador aqui da nossa cidade. Trabalhei na Assembleia Legislativa de São Paulo, não só prometi, mas como entreguei uma série de coisas, trouxe o SEBRAE dentro da Câmara Municipal, trouxe o Hospital Público para a nossa região, entreguei diversas emendas e recursos de infraestrutura, esporte, lazer, pavimentações, Rio Negro e Solimões, enfim, realizações nós temos, capacidade nós temos, nos capacitamos, inclusive, através de cursos para esse curso, tenho a plena convicção que estou preparado para ocupar o cargo de deputado federal, mas isso vem através da confiança. Então, eu peço a confiança da nossa população, não peço mais nada. E peço, acima de tudo, que essas pessoas que nos assistem, que façam a pesquisa desses nomes de Franca, porque não basta você só colocar seu nome à disposição e através de um projeto político pessoal ou próprio. Isso é muito importante. Então, vale a pena pesquisar todas as pessoas e eu coloco o meu nome à disposição e peço a sua confiança através da sua pesquisa. Seu partido é o PSD, é isso mesmo, né? PSD de dado. Certo. Pessoal, este foi mais um bloco aqui do Família Verzola Recebe. Eu vou para o meu último intervalo comercial e o bloco final tem o ping-pong final com o Daniel Bassi. Volto já. Está começando agora o nosso Momento do Sorriso, um espaço preparado com muito carinho para falar sobre saúde bucal, prevenção e cuidados que fazem toda a diferença no seu dia a dia. Porque sorriso bonito é sorriso saudável. Vem aprender com a gente aqui no Família Verzola Recebe. Olá pessoal, eu sou a doutora Mayla. Mais uma vez estou aqui para dar uma dica super especial para vocês. Vamos lá. A dica de hoje é aquela que todo mundo acho que já está acostumado a ouvir. Escove os seus dentes pelo menos 3 vezes ao dia, tá? E o uso do fio dental associado a uma boa higienização, a gente vai conseguir evitar futuros problemas, como a gengivite, que é o sangramento, e a periodontite, que pode levar à perda óssea e até à perda de um dente. A gengiva sangrou, dá uma atenção especial para ela. Procure um dentista, vai regularmente fazer as limpezas periódicas profissionais para manter a sua saúde em dia. Pessoal, até o próximo programa e um abraço para vocês. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju que tá salvando o meio ambiente porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Enquanto muita gente pergunta se o carro elétrico vale a pena, eu já estou investindo nesse mercado. Uma das principais razões é a economia. Para quem trabalha com aplicativo, a economia de combustível pode fazer uma grande diferença no final do mês. Se você é motorista de aplicativo e quer saber como funciona a locação, entre em contato comigo.
Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, Filho, número 800. Telefone 3723-2337. Rancho JP, no coração da natureza, onde a paz encontra o sabor. Existe um lugar feito para quem aprecia a verdadeira comida caipira. No Rancho JP, cada prato é preparado com carinho, tradição e aquele tempero que lembra a casa da avó. Comida feita no fogão a lenha, ingredientes fresquinhos e o sabor autêntico da roça. Aqui é para comer bem e aproveitar. Relaxe, respire fundo e aproveite a natureza exuberante que cerca nosso rancho. Avenida Major Alvarenga, 2700. Patrocínio Paulista. Telefone 16 99121 1765. Rancho JP. Sabor da roça, acolhido pela natureza. Venha viver essa experiência. A Asescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado à Asescofran. 121 anos de história, 121 anos de cuidado, acolhimento e amor. Uma trajetória construída por muitas mãos e por corações que escolheram servir. Aqui, cada gesto importa, cada abraço acolhe, cada sorriso conta uma história. Mais do que um lar, somos presença, cuidado e dignidade. Um lugar onde o amor permanece todos os dias. Celebrar 121 anos é honrar cada vida que passou por aqui e continuar escrevendo essa história de amor ao próximo. 121 anos cuidando de história. Entre Cores e Histórias, com Ana Cláudia Querino. Seja bem-vindo a este espaço dedicado à arte, à história e à preservação da beleza que atravessa séculos. Hoje, abrimos as portas para o conhecimento de uma especialista que transforma o tempo em expressão. Ana Cláudia Gomes Querino. Com atuação na técnica histórica barroca, ela nos conduz pelo universo da restauração e da policromia, revelando segredos, cuidados e a importância de manter viva a essência das obras. Prepare-se para descobrir dicas valiosas de quem vive a arte em sua forma mais autêntica. Vamos lá, Ana Cláudia, agora é com você. Varsóvia tem grandes exemplos dessa reconstrução que o país passou nesses últimos 80 anos. O Palácio Real de Varsóvia, que é muito antigo, remonta da Idade Média e foi usado durante várias dinastias da Polônia Imperial, e esse palácio foi um símbolo para o nazismo. Eles destruíram totalmente o palácio, porque era a sede do governo da Polônia. E ele foi arrasado, bombardeado por várias vezes. Até o final da guerra, eles eram só escombros, foi tudo demolido e o terreno foi limpo, não sobrou nada lá. Eles reconstruíram todo o palácio exatamente como era, tudo que tinha de escombro que dava para recolher, eles recolheram, catalogaram e reconstruíram o palácio exatamente como era. Tem fotos muito impressionantes que eu vi lá dentro do palácio, tem vários filmes que eu assisti lá dentro sobre essa reconstrução. A população em fila
retirando dos escombros vários fragmentos da decoração do palácio, eles passando de mão em mão esses objetos para que fossem guardados, limpos, todos catalogados e depois usados na reconstrução. Aí a gente vê a importância disso tudo para eles. Tem uma história muito interessante, que a sala do trono tem um trono e um dossel, um cortinado decorado com águias, que simbolizavam a Casa Real da Polônia. As águias eram bordadas, todas, acho que 82 águias, bordadas em fio de prata sobre o veludo vermelho. Tudo isso foi completamente destruído no bombardeio, desapareceu tudo. E quando eles foram reconstruir, por fotografias, tudo eles sabiam da existência desse dossel com as águias, que era um símbolo muito forte para eles, mas ninguém sabia exatamente como era, como tinham sido feitas. E isso foi tudo desaparecido, soldados levaram como prêmio de guerra várias coisas que tinha no palácio, e depois de muitos anos, muita pesquisa, eles encontraram uma águia nos Estados Unidos que pertencia a um colecionador. E essa águia foi devolvida, eles fizeram um estudo, foi levado para a França, eles reconstituíram exatamente como era, aprenderam a técnica que tinha sido feita, conseguiram produzir o mesmo fio de prata da maneira que ela tinha sido feita originalmente e bordaram todas as águias de novo exatamente como era. Cada uma delas demorava 30 dias para ser bordada. Então, a importância disso, por que não fazer de qualquer outra maneira? Porque isso era importante para preservar esse sentimento de ter o seu patrimônio de volta. No primeiro bombardeio, em 1939, o relógio da torre parou de funcionar às 11h15 da manhã. E em 1974, exatamente às 11h15, ele voltou a funcionar, simbolizando o renascimento do castelo e também do país. É isso aí, meus amigos telespectadores. Estamos de volta com o bloco final aqui do Família Verzola Recebe. E como é de praxe, né, pessoal? O último bloco eu gosto de fazer aquele ping-pong especial com os nossos convidados. E o meu convidado de hoje, Daniel Bassi, vai responder para a gente hoje essas e outras perguntas. Daniel, a cidade de Franca em uma palavra. Maravilhosa. Joia. Ser vereador é? Entrega. Joia, joia, joia. A maior conquista que você teve como vereador, tem alguma que realmente te impactou? Hospital Público Estadual. Joia, joia, joia. Um desafio da política, Daniel? União. União. Agora, por que deputado federal e não estadual? Essa não é uma palavra só, não. Essa não, pode. Não precisa usar só uma palavra, pode falar bastante. A verdade é que ambos são muito importantes, tanto deputado estadual como federal. Mas eu acredito e eu tenho essa convicção que nós, é óbvio que essa decisão surgiu através de conversas, mas também com a Flávia Lanche. Eu estou apoiando a Flávia Lanche para deputada estadual, acredito nela, tenho confiança na Flávia, acredito que ela vai ser eleita e nós colocamos o nosso nome para deputado federal, não só para convergir ideias, porque o partido vai lançar um estadual e federal, não fazia sentido eu ter dois candidatos a estadual, sendo que a Flávia tem altíssima capacidade e chance, e nós também temos capacidades e chances de ser eleito deputado federal. E o deputado federal, as principais discussões ocorrem em Brasília, os recursos mais vultuosos e projetos são captados em Brasília, e você consegue realmente modificar, isso eu não tenho dúvidas, Verzola, você muda a vida das pessoas da região quando você tem um deputado federal representando
a sua cidade e região. Então, eu tenho convicção, capacidade plena de que, como deputado federal, nós vamos mudar a realidade da nossa região. Muito bom, pessoal, muito bom. Agora, Daniel, me fala uma coisa. O que Franca mais precisa hoje? Olha, Franca precisa, não só Franca, mas também a região. A gente precisa de mais segurança. A gente vem, através de emendas e projetos, investindo muito. Nós, recentemente, solicitamos e conseguimos conquistar câmeras de segurança, software de reconhecimento facial. Então, a verdade, Verzola, é que ou o vagabundo muda de profissão ou sai de Franca. Porque se você tem um criminoso aqui na cidade, ela vai fazer o reconhecimento, vai prender o cara. Então, a gente vem investindo em cima desses projetos que nós fomos atrás, enviamos recursos para que isso fosse contemplado. Nós precisamos discutir e colocar como pauta prioritária a segurança hídrica da nossa região. Isso você consegue através de projetos e capacitação e captação de recursos, porque isso não é barato. Então, várias cidades da região já passam por dificuldades hídricas. Recentemente, Franca também passou por isso. Aí nós tivemos uma nova captação de outro recurso hídrico. Então, nós precisamos colocar isso como prioridade. E a saúde também, mobilidade urbana. Nós temos um projeto junto ao governo do estado, trazer a linha férrea até a cidade de Franca, trazendo que legal, hein? Mais mobilidade. Nós, como vereadores, conseguimos incluir Franca no projeto de expansão da malha ferroviária aqui da nossa região, falando com o Kassab, falando com o vice-governador, falando com o secretário de Parceria Público-Privada, Rafael Benini. Então, mobilidade, segurança de recursos hídricos para a nossa população, que senão ninguém vive sem água, saúde, saneamento básico e segurança pública. Acho que isso é a prioridade da nossa região. Certo. Setor calçadista francano, Daniel, o que você tem a falar sobre isso? Olha, o setor calçadista, principalmente o Sindi Franca, que são os industriais ligados a toda a produção do setor calçadista, eles me têm como um representante, como vereador, eu sempre defendo as pautas do setor, mesmo da desoneração da folha, que isso é uma pauta federal, mas a gente faz o possível que pode, a gente sabe que é uma demanda muito grande. Recentemente tivemos a taxa do Donald Trump, então isso, como deputado federal, é necessário uma diplomacia mais próxima entre o deputado, o representante da região, representante do setor, com o Ministério das Relações Exteriores, porque é necessário. Porque essas taxações do dia para a noite, Verzola, são catastróficas. Eu conversei com vários representantes do setor e vários industriais que a sua produção vai 60% para os Estados Unidos, 100% para os Estados Unidos, olha só, 30%. Então, como que você chega para o industrial que tem 300 funcionários, que a taxação do seu, e 100% da sua produção vai para os Estados Unidos, que vai ter uma taxa que vai inviabilizar seu produto? O cara vai fechar do dia para a noite. Sem dúvida. Então, essa previsibilidade, ela ocorre com o representante federal. E eu vou estar aí para isso, para dar essa previsibilidade e essa segurança para o setor calçadista. Certo, certo. Política sem diálogo existe? Não, de maneira alguma. Um político que você admira, Daniel? Arnaldo Jardim. Vou falar dois, Arnaldo Jardim e Roberto Engler. Legal. Eu não posso falar de um e não falar de outro, falar de outro e não falar de um. Sem dúvida, bacana, bacana. E me fala uma coisa, um grande sonho para a nossa cidade? Que a nossa cidade, o principal sonho que eu tenho é que essas mortes no trânsito, elas reduzam, Verzola.
É lógico que eu tenho outros sonhos grandiosos, mas vamos falar uma coisa mais pautável. Uma coisa que está acontecendo muito em nossa cidade hoje, esses constantes acidentes com vítimas fatais. Não adianta eu falar de um sonho gigantesco que não é possível. Então, o meu maior sonho é que o nosso trânsito pare de matar as pessoas, seja o trânsito que mais mata. O trânsito de Franca é o trânsito mais perigoso do estado de São Paulo. Eu ouvi falar sobre isso também. Fiquei até assustado, viu, rapaz? 22 pessoas a cada 100 mil habitantes. Você morre na calçada, você morre dirigindo moto, você morre dirigindo carro. Então, nós precisamos investir muito em educação no trânsito, em mobilidade urbana, em conscientização. Isso não é do dia para a noite também, claro. É paulatinamente, é dia após dia e através de recursos que o deputado federal pode destinar. Certo. Uma qualidade sua, Daniel? Ter palavra. Joia. E um defeito? Talvez acreditar, acreditar muito nas pessoas de primeira, assim. Certo. Ter uma confiança extrema e não tentar conhecer a pessoa para depois passar essa confiança, essa credibilidade. Certo. E o que tira o Daniel Bassi do sério? A falta de palavra. A falta de palavra. Porque eu levo isso muito em conta, Verzola, porque eu fui criado desse jeito. O meu pai, ele sempre foi conhecido, meu falecido, finado pai, ele sempre foi conhecido por ter palavra e fazer o que ele falava. Então, eu fico transtornado, Verzola. O cara me falar uma coisa e fazer outra. Aí já dá. Ele perde a credibilidade, perde toda a minha confiança. E isso eu realmente levo muito em conta, levo muito em consideração. Maravilha, maravilha. Daniel, nosso programa está chegando ao final, mas antes da gente terminar, gostaria que você deixasse uma mensagem àquele amigo, aquela amiga que está nos assistindo agora. Por favor. Olha, Verzola, eu quero primeiro agradecer você, agradecer todo o público que nos assiste, que está acompanhando aqui, Família Verzola assiste toda a credibilidade do programa e dizer que nós, enquanto pessoas públicas, temos que ter a consciência e a responsabilidade de nos capacitarmos durante todo o período do qual nós para o futuro no qual nós colocamos nosso nome à disposição. Enquanto vereadores, trabalhamos para grandes conquistas aqui da nossa região e eu espero de coração que todos aqueles que nos assistem possam ter essa confiança no nosso trabalho e no nosso nome para que nós possamos vir a representá-los em um futuro muito próximo na Câmara Federal. Olha só, hein, pessoal, que programa bacana que a gente apresentou para vocês hoje, hein? Daniel Bassi, realmente uma pessoa muito carismática, muito bacana. Hoje esteve conosco aqui em nossos estúdios, onde pôde contar um pouquinho da sua história, do seu trabalho e também das suas ideias como candidato a deputado federal pelo PSD. Daniel, gostaria primeiramente de agradecer mais uma vez por ter estado aqui comigo, por ter nos concedido essa entrevista tão esclarecedora, tão bacana. Eu desejo a você sucesso na sua jornada como candidato a deputado federal. Mais uma vez, eu saliento que Franca precisa de um candidato. Franca precisa de um representante, na verdade, na esfera federal para representar toda a nossa cidade, toda a nossa região. E o Daniel Bassi chega aí, pessoal, com a credibilidade de 10 anos na vida pública, vereador que muito batalha pela comunidade francana, merece aí uma chance para representar todos nós aí lá em Brasília, hein? Daniel, sucesso. Um abraço. Obrigado, Verzola. Obrigado a todos que nos acompanham aí. Que a população da nossa região possa sempre contar conosco e sempre contar com o nosso trabalho. Maravilha! Pessoal, na próxima semana eu estou de volta com mais um Família Verzola Recebe. Espero por vocês. Até lá!